todos descobriram porque sou a favorita do diretor. Mano, será que ela dava pro diretor, mano? Tipo assim, porque se você é a favorita do diretor e todo mundo descobriu uma coisa preocupante, porque você dava para ele. Ok, vamos só ter uma fé na humanidade e acreditar que não era por isso aí. Olá, o meu nome é Maria. Acabei de mudar para um novo bairro e tive que me mudar para uma nova escola também, onde o Sr. Darren trabalha. Mas eu conheci o Sr. Darren desde que usava... Esse Sr. Darren aí tá parecendo muito, tá ligado? Afeminado, assim. fraldas e somos muito próximos. Minha transição para a nova escola não foi difícil. Eu parecia encontrar rapidamente um terreno comum com os professores e colegas. Costumava visitar o Sr. Darren em busca de conselhos. Mas como é que você vai visitar o diretor? Mano, tipo assim, eu acho que eu só via o diretor quando ele ia para o lugar da formação, sabe, onde vocês entoam o hino nacional. Não sei se isso acontece nas vossas escolas aí. Na escola que eu estudava acontecia. Então, o diretor vinha lá quando acontecia uma coisa importante, tá ligado? Ele vinha anunciar e tal. Só lá que eu via o diretor, basicamente. E às vezes, assim, esbarava com ele. Mas ir para a diretoria pedir conselho, vai tomar no... Acabar de se tornar o diretor. Isso não poderia deixar de atrair a atenção dos meus colegas. Na verdade, alguns deles acabaram sendo bastante irritantes, como descobrimos mais tarde. Eu parecia a favorita do diretor aos olhos deles, e acho que isso os deixou muito com ciúme. Ou talvez tenham uma ideia errada. Meus colegas começaram... pareceu que você é o sugar filha, né? Como é que se diz filha em inglês? Comenta aí, mano, eu não sei. Para mostrar alguns sentimentos em relação a mim. Tenho que admitir, isso me preocupou muito, porque eu tinha acabado de ser transferida e eu não gostava de receber toda essa atenção negativa. Certa vez, quando fui para aula de inglês, minha mesa estava coberta de insultos vulgares. Eu não sabia quem tinha feito isso, já que todos diligentemente desviaram os olhos de mim. Claro, meus colegas ainda não me conhecem muito bem, mas como podem ser tão maus comigo? Como solução para o problema, tentei fazer amizade com eles para que me tratassem. Bom, eu ia te dar uma dica, tá ligado? Tipo, se você vem num lugar onde tem vários meninos e tal, e eles não estão gostando de você, dá xereca. Tô brincando. Tô brincando. Normalmente, mas cada vez que tentava era recebida apenas por um silêncio. Depois voltei aos estudos e comecei a tirar boas notas nas matérias, que o diretor nunca deixava de apontar. Mas depois que ele me elogiou, minhas coisas no meu armário foram viradas do avesso e o próprio armário foi arrombado e aberto. E essa palavra aí é proibida no YouTube, hein? Perguntei o que eu tinha feito para merecer esse tratamento, mas decidi ignorar tudo. Era improvável que eu descobrisse quem estava por trás daquela travessura. Um dia, meus pais fizeram um churrasco e me pediram para convidar o diretor e sua família para ir à nossa casa. Quando filmei o diretor sobre isso, ele se ofereceu para irmos juntos em seu carro. Mas, mano, por que a família convidou pra ele buscar o diretor, mano? Tipo assim, eu sempre estive numa escola, estudei numa escola pública, tá ligado? Então, talvez as coisas nas escolas particulares sejam diferentes, mano. Talvez os alunos sejam mais assim com os diretores, mano. Estivesse livre às 6 da tarde. Fiquei feliz com isso, pois não gostava de voltar para casa no transporte público lotado. Tudo deu certo naquele dia. Saí da aula às 6 horas e esperei pelo diretor lá de fora do estacionamento da escola. Ele se atrasou um pouco e pediu desculpas. Entramos em seu carro e dirigimos para casa. Eu estava... Pelo menos foi na cadeira traseira, né? Chama-se assento, né? Assento. Eu sou brasileiro. Eu não sou brasileiro, não, nem português. Então, português deve ser assim, meio falhado, tá ligado? No banco de trás e ao olhar para o outro lado da estrada, percebi que um carro escuro, que estava no estacionamento da escola, estava nos seguindo o tempo todo. Eu não sabia de quem era exatamente o carro, mas percebi que era claramente alguém da escola e que estava... O cara diz, carro escuro. Aí do nada é um carro verde, totalmente verde. Vai tomar no... Estavam nos seguindo enquanto fazíamos várias curvas para minha casa, mas ainda estava atrás de nós. O diretor e eu chegamos em casa e me acalmei um pouco, pois aquele carro escuro não estava mais na nossa rua. Eu morava em uma casa de 2 andares com um amplo jardim onde meus pais faziam um churrasco. O jardim estava cheio de convidados e o Sr. Darren e eu nos juntamos a eles. Sua família, sua esposa e filha pequena também estavam entre os convidados e eu disse olá a todos. Ao longo da noite, ajudei a cuidar dos filhos pequenos dos meus convidados, pois era a mais velha entre os meus primos. Um pouco depois, eu estava no jardim depois de colocar o bebê na cama e meu tio Ben fez um alvoroço, dizendo que havia pego os ladrões na garagem
garagem dos fundos da nossa casa, onde eles estavam escondidos. Havia confusão no jardim e corri até meu tio, que trouxe algumas das crianças na frente. Para minha surpresa, eram meus colegas de classe Phoebe, Jared e Will. Eles pareciam assustados e desanimados. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Deus sabe o que eles estavam fazendo em nossa garagem, como sabiam onde eu morava. Eu já sei o que eles queriam fazer. Eles queriam ver a xereca da mina. Tá bem, brincadeira, mano. Tipo assim, eles queriam comprovar, tá ligado? Tipo, será que o diretor é sugar daddy daquela mina, mano? Vamos só descobrir. Naquele momento, o carro escurecido que nos seguiu durante todo o caminho da escola para casa veio à mente. Todos os presentes exigiram uma explicação e queriam chamar rapidamente a polícia. Lembrei-me da presença do diretor no churrasco e olhei em volta. Felizmente, ele estava dentro de casa com meus pais e não viu nada. Aproximei-me rapidamente do meu tio, garantindo-lhe que fui eu quem convidou as crianças que tinham apanhado para o nosso churrasco. Meu tio ainda estava furioso e com razão. Ficou surpreso com o que eles estavam fazendo na garagem dos fundos, parecendo criminosos. Apressadamente, inventei a desculpa de que havia prometido mostrar a eles velhos souvenirs que meus pais trouxeram da sua viagem. Essa desculpa foi suficiente para fazê-lo perder o interesse e eu conduzi Phoebe, Jared e Will para fora do jardim e para a rua, onde o mesmo carro escurecido estava estacionado no final da curva. Tudo parecia absurdo. Eu sabia que eram eles. Era incompreensível porque eles iriam tão longe. Mas se você pensou que eles iriam me agradecer ou pelo menos se explicar, você se enganou. Eu não podia acreditar que tinha saído do meu caminho para cobrir os meus colegas. Nem nada em troca. Meus colegas caminharam atarefados para o carro e me lançaram olhares frios enquanto saíram. Eu perguntei que diabos eles estavam fazendo na minha casa e para que tudo isso servia. Jared me deu um sorriso maldoso e perguntou que o senhor... Nossa, quando ele disse me deu, eu pensei que ele queria dizer me deu... Tô brincando. Me deu um soco na cara e seria foda, né? Estava fazendo na minha casa. Eu bufei irritada e disse que ele não era da conta deles e que isso não interessava. Jared encolheu os ombros com indiferença. Eu disse a eles para me deixarem em paz, ou contaria a todos na escola que eles estavam me seguindo e invadiram minha casa. Minhas palavras não impressionaram Jared e ele não os viu como ameaça. Ele saiu para dizer que isso não tinha acabado. Voltei para o jardim, certificando-me de que o carro deles havia saído da nossa rua. Graças a Deus, o incidente não arruinou a festa. Na manhã seguinte, tivemos aulas de matemática. O professor não apareceu e todos nós ficamos entediados em nossas carteiras. Phoebe, Jared e Will lentamente foram para o quadro negro e ocuparam a mesa do professor. Will se sentou na cadeira do professor, Jared se apoiou na mesa e Phoebe ficou à sua esquerda. Eles bateram palmas, atraindo atenção e anunciaram a todos que às 6 horas da noite a querida favorita do diretor, Maria Eisenberg, e o próprio Sr. Darren haviam entrado em seu carro e saído do estacionamento da escola. Mano, que filho da mãe, mano. Inclusive uma escrita pediu pra eu não falar muito palavrão. Eu queria dizer uma coisa aqui pra você. Vai tomar... Quando disseram isso, os outros colegas olharam desconfiados na minha direção. Eu dei a eles um olhar igualmente assassino e encolhi os ombros com indiferença. Phoebe, que estava à esquerda de Jared, tentou sem sucesso dissuadi-lo de continuar ao ver meu rosto irritado. Estava claro, até para ela, que era uma má ideia. Jared, no entanto, perguntou a toda a classe qual era exatamente a ligação entre mim e o diretor, já que ele tinha ido para minha casa, como ele esperava. Os outros olhavam para mim ainda mais confusos. Eles não entenderam exatamente o que Jared quis dizer ou por que o diretor estava indo na minha casa. Eu estava começando a ficar realmente enjoada de tudo isso. Eu estava pronta para explodir de desgosto com os três. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, outro colega da classe, Robert, sentado na última carteira, perguntou se eu queria contar o meu lado da história, já que Jared, Phoebe e Will gostavam muito dele. Uma risada seca irrompeu pela sala e todos esperaram pela minha resposta. Voltei-me e disse que, como todos eram curiosos, o Sr. Darren é um amigo íntimo dos meus pais e meu padrinho, que conheço desde criança. Robert, para quem eu estava olhando, ergueu uma sobrancelha com ceticismo e olhou para Jared, ao lado de quem Phoebe já estava queimando de vergonha por suas ações anteriores. Não parei e acrescentei, apontando para o trio, que eles haviam seguido o carro do diretor até a minha casa, onde meus pais estavam fazendo um churrasco e foram pegos pelo meu tio quando entraram ilegalmente na... Bom, agora faz sentido, né? Pelo menos não é um sugar daddy e tal. É por isso que os pais convidaram o diretor.
Assim, se fosse um Sugar Daddy seria melhor a história, né? Claro que seria melhor, pô. Já imaginou do nada uma história de um Sugar Daddy? Nossa garagem. Agora todos estavam rindo de Jared, Phoebe e Will, que não tinham nada a dizer sobre si mesmos. Phoebe olhou impotente para os amigos e saiu do escritório. Os outros começaram a perguntar a Jared o que estava passando pela cabeça deles, e eles começaram a rir. Jared parecia zangado e tão perdido quanto ontem. Caminhou abruptamente até minha mesa e disse em voz baixa e insinuante que se eu tivesse contado tudo ontem, nada disso teria acontecido. Eu sorri vitoriosamente e acrescentei que ele não tinha o direito de invadir a minha privacidade e meu relacionamento com outras pessoas. Ele não apenas violou isso, mas também prejudicou a reputação do Sr. Darren, o que não era de forma alguma culpa dele. Jared saiu rapidamente do escritório, envergonhado, seguindo Phoebe. Para ser honesta, não foi a melhor solução para a situação, mas foi como todos descobriram por que eu era a favorita do diretor. Eles foram chamados à sala do diretor e, afinal, quando eu relatei o incidente... Já imaginou o diretor pensando: vocês queriam que me chamassem de pedó? Quem vocês pensam que são? Eu sou pedó? Sou, mas... pô, você não pode querer que me chamem disso também, né? Nosso orientador. Will negou qualquer envolvimento, dizendo que estava apenas dando carona a Jared e Phoebe para algum lugar. E meio que não sabia por que eles tinham que ir atrás do carro do diretor. Claro, ninguém acreditou nele. Mas não saiu tão mal. Desde então, eu me acomodei na vida de classe normalmente e finalmente fui aceita pela classe. O que você acha? Você deveria esconder que seu diretor é seu padrinho? Ou você deve deixar todo mundo saber? Mano, se meu diretor fosse meu padrinho... eu não sei o que ia fazer mesmo. Não teria vantagem nenhuma, porra. Se nem dá pra ver o diretor nas escolas públicas, mano. Vai tomando, porra, o diretor... basicamente, nós pensamos que o diretor não faz nada, só assinar o papel mesmo e foda-se. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Meu pau no teu rabo. Conheço meu nariz.